Olá pessoal, tudo bem? Diante dos acontecimentos que nós estamos passando, eu decidi fazer este e outros vídeos no intuito de auxiliar vocês na compreensão da matéria, ok? A aula de hoje será sobre o crime de rixa, que é o tipo penal que nós havíamos parado em sala de aula. Na verdade, eu já tinha gravado um vídeo sobre rixa, encaminhei para a aluna Sônia, a líder de turma de vocês, mas infelizmente houve algum problema, acho que o vídeo estava muito pesado e não carregou. Então eu vou falar um pouquinho mais rápido e vou fazer um vídeo mais curto, porque senão realmente não vai carregar no YouTube. Bom, o crime de rixa, ele está tipificado no artigo 137 do Código Penal. Eu pediria que vocês acompanhassem a leitura do artigo, no Vademecum, no celular, aonde vocês quiserem, mas é interessante acompanhar com o código do lado. O artigo 137, ele diz assim: participar de rixa, salvo para separar os contendores. Rixa nada mais é do que uma briga generalizada. É o que nós comumente chamamos aqui de entrevero. A rixa, ela envolve, no mínimo, 3 pessoas brigando entre si. No artigo que eu acabei de ler, não está escrito que são 3 pessoas. Na verdade, não está escrito nada com relação ao número de agentes. Porém, isso é uma interpretação da doutrina. Por quê? Uma única pessoa batendo nela mesma, fazendo uma autolesão ou um autoflagelo, é fato atípico, pelo fato de que, para o direito penal entrar em cena, para ele tutelar, as condutas, é necessário que haja transcendência. Lembram que nós estudamos no Penal 1 o princípio da intranscendência ou transcendência penal. Significa transcender é ultrapassar. Então é necessário que a lesão, no sentido de ofensa ao bem jurídico, ela saia da esfera do próprio agente e atinja direito de outrem. Portanto, fazer mal a si é fato atípico. 2 pessoas brigando também não é rixa. Por quê? Porque nós vamos ter ou uma lesão corporal, uma pessoa está espancando outra, e aí nós já estudamos no artigo 129, temos a lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte. Aí vai depender do que estiver ocorrendo no momento entre os agentes, mas é provável que seja um espancando o outro. Inclusive, no próprio artigo 129 que nós estudamos, há as chamadas lesões recíprocas. Então, 2 pessoas brigando entre si não pode ser rixa. Portanto, o número mínimo é 3 agentes, ok? Nesse número mínimo de 3, é possível que hajam inimputáveis, não tem problema nenhum, tá? Se pelo menos um dos agentes for imputável, maior de 18 anos, ainda que os demais sejam inimputáveis, o crime se perfaz do mesmo jeito. Existem 2 tipos de rixa, a chamada rixa ex propósito e a rixa ex improviso. Alguns doutrinadores dizem que somente a rixa ex improviso é que caracterizaria realmente o crime de rixa, tá? A ex propósito não seria rixa, seria talvez uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal. A ex improviso é a briga que surge repentinamente, de maneira inesperada, não foi nada combinado. A rixa ex propósito é a combinação da briga. Por exemplo, 2 torcidas rivais, 2 gangues, combinam um local, um horário, um dia para brigarem entre si. Mas tem muitos doutrinadores que dizem que não importa se é rixa ex propósito, ex improviso, é rixa do mesmo jeito, é crime tipificado no 137. Outra coisa que tem que ficar bem claro é que só haverá crime de rixa se nós não pudermos identificar a conduta de cada um dos rixosos. Rixosos é a terminologia que a gente dá para os contendores, para os briguentos, Se eu identificar a conduta de cada um
dos agentes que estão brigando, não haverá rixa. Por exemplo, digamos que você presencie 5 pessoas brigando. Tem lá um grupo de 5 indivíduos brigando. Se eu conseguir identificar a conduta de cada um, não haverá rixa. Então vamos dizer que através de câmeras, que sei lá, talvez alguma câmera filmou a briga. Hoje em dia tem câmera em quase todos os espaços públicos, estabelecimentos comerciais, ruas, ou então testemunhas presenciaram a briga. E nesses 5 indivíduos, 3 estavam espancando 2. A gente consegue identificar a conduta de 3. E a rixa não é assim. A rixa ela é chamada de briga generalizada justamente porque eu não consigo identificar quem necessariamente está batendo e quem está apanhando. Porque todos os rixosos, eles batem e apanham ao mesmo tempo, simultaneamente. A rixa é o único crime em que sujeitos ativos e passivos se confundem. Porque todos os que batem, eles também apanham e vice-versa. Tá? Então, nesse meu exemplo dos 5 indivíduos brigando, eu consegui identificar que eram 3 espancando 2. Isso é apenas um crime de lesão corporal em concurso de agentes. Nós teremos 3 criminosos e 2 vítimas. Então, fica bem claro, só haverá crime de rixa quando eu não conseguir individualizar a conduta de todos os rixosos. Ok? Outra coisa que tem que ficar bem claro é que o artigo 137, parágrafo único, ele estabelece a chamada rixa qualificada. Nós vamos ter uma nova pena em abstrato maior que a do caput, portanto uma qualificadora, quando ocorrer resultado morte ou lesão corporal grave ou gravíssima de algum dos contendores. Esse parágrafo único ele não é pré-terdoloso, como a maioria dos crimes que a gente tinha visto, né? Significa que o resultado agravador, lesão corporal ou morte, pode ser produzido culposamente ou mesmo a título de dolo. Tá? O agente pode ter, no meio da briga, matado um outro contendor porque ele quis, ou ele pode ter matado sem querer. Sei lá, tava com um pedaço de pau lá no meio da briga e sem querer bateu na cabeça de um contendor e esse veio a óbito. A rixa qualificada, quando ocorrer o resultado agravador, todos os rixosos irão responder por rixa qualificada, mesmo que eles não tenham culpa do resultado agravador. Tá? Mesmo aqueles que não produziram a morte ou a lesão corporal grave ou gravíssima, respondem por esses resultados, porque eles respondem por rixa qualificada. Mas, tem um porém. Vamos molhar aqui a garganta, senão não vai. Vamos imaginar que seja possível identificar o agente que causou o resultado agravador. Aquele que, por exemplo, deu a paulada em um outro contendor e matou ele, ou lesionou. Sendo possível identificar esse que causou o resultado mais grave, esse contendor ele vai responder pelo crime de rixa simples, mais o crime que ele ocasionou, que poderá ser homicídio, doloso ou culposo, ou lesão corporal grave ou gravíssima, ou até mesmo uma lesão culposa, se foi sem querer. Tá? Mas é com rixa simples. Por que não rixa qualificada? Porque nós teríamos o famoso bis in idem. Afinal de contas, o agente já está respondendo pelo homicídio ou pela lesão. Há doutrinadores que dizem que poderia sim haver concurso com rixa qualificada e não haveria bis in idem. Mas é uma posição minoritária. E eu sempre passo para vocês a posição majoritária. Tá? Então, é concurso que poderá ser formal ou material. Aqui também divergem os doutrinadores, tá? Mas é concurso entre o crime de homicídio, doloso ou culposo, conforme o caso, ou lesão corporal grave ou gravíssima, ou até mesmo culposa, conforme o caso, com rixa simples. O delito, de rixa, querer falar rápido não dá, mas eu quero fazer o videozinho em 15 minutos para poder jogar no YouTube e dar certo. Vamos embora. O crime de rixa, ele exige obrigatoriamente agressão física.
Agressões verbais, como insultos e xingamentos, não caracterizam crime de rixa, ok? Poderá caracterizar um crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Rixa tem que ser agressão física. Porém, não é obrigatório que haja contato físico, corpóreo entre os contendores. Eu posso tranquilamente, vou utilizar eu como exemplo, né? Participar de uma briga, né, de uma rixa, através de arremesso de objetos. Por exemplo, vamos dizer que eu jogue ali um tijolo, pedaço de pau, pedras, faca. Posso até mesmo participar da rixa dando um tiro. Só que eu não posso ter o dolo de dano, tá? A rixa é um crime de perigo. Eu não posso querer entrar na briga já mirando, visando matar ou lesionar alguém. Aí eu penso, vou entrar na briga porque eu já vou matar o Joãozinho. Tô vendo lá o Joãozinho. Vou entrar na briga porque eu já quero arrebentar a cara do Pedrinho. Olha lá o Pedrinho. Aí não é rixa. Aí é os crimes que eu praticar, né? Homicídio, consumado tentado, lesão corporal. Rixa, o meu intuito é participar de uma briga generalizada, tá? Mas pode ser sim através de arremesso de objetos. A rixa é um dos poucos crimes plurissubjetivos. É um crime que não pode ser praticado por um único agente. Exige a presença de, no mínimo, como nós vimos, 3 indivíduos. Nós temos no Código Penal poucos crimes plurissubjetivos. Geralmente eles são né? Ou monossubjetivos. Podem ser praticados por um único indivíduo. Mas a rixa é plurissubjetivo. A rixa também é um crime pluriofensivo. É um crime que atenta contra mais de um bem jurídico. É contra a integridade física, a saúde e a vida. Por isso que é pluriofensivo. Sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa, porém se denominam rixosos e eles são ao mesmo tempo sujeitos ativos e passivos. Porque, como eu falei, quem bate também apanha. É assim que nós temos o delito de rixa. A consumação desse crime se perfaz com o início das agressões físicas, ok? Essas agressões, elas podem ser desde mera vias de fato, que na verdade seria uma contravenção penal, artigo 21 do Decreto-Lei 3688 de 41, a famosa LCP. Pode ser uma lesão corporal, pode chegar até mesmo à morte de um dos contendores, como a gente viu. Vamos ver o que mais, antes que esgote o nosso tempo, né? Só cuidem com relação à rixa qualificada, tá? Sendo possível identificar o agente causador do resultado agravador, esse indivíduo responderá pelo resultado mais grave, no caso o crime de homicídio ou de lesão corporal, em concurso com rixa simples. Os demais rixosos continuam respondendo por rixa qualificada, tá? Então, aquele que causou a morte ou a lesão, homicídio ou lesão, dolosos ou culposos, com rixa simples. Os demais rixosos, rixa qualificada. Tá ok, pessoal? Infelizmente, eu gostaria de falar bem mais. O vídeo anterior era de meia hora, mas eu não consegui carregar. Ainda não sou muito adepta a essas tecnologias. Então, eu vou fazendo vários videozinhos menores, mas que pelo menos vocês possam ter acesso ao material. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Eu sempre disponibilizo o e-mail, mas vou passar novamente aqui. É julianafiorese@hotmail.com ou fioresejuliana@gmail.com e pelo WhatsApp, que a líder de turma, Sônia, também tem. Tá ok, pessoal? O próximo vídeo eu vou fazer sobre crimes contra a honra. Até lá, abraços!